veio de Gurinhatã, em Minas Gerais, para fazer da notícia uma piada. Transforma as gafes dos jornalistas, os nossos coleguinhas, em um show de humor. Hoje eu tenho a missão de entrevistar o jornalista Maurício Menezes e não cometer nenhuma gafe para me tornar uma piada, né? Bom, Maurício, como é que foi o início da sua carreira no rádio? E para descontrair, começa contando um pouco de alguma gafe sua, porque no começo todo mundo tem uma gafe, né? Eu lamento que você não vai cometer nenhuma gafe, porque já seria mais uma para o meu show, né? Bom, o início da minha carreira é uma coisa curiosa, sabe? Porque eu tinha uma banda de rock, né? E o meu pai, desesperado com aquele negócio, deu passar a noite em claro, aquela coisa toda. Eu tinha 19 anos e um dia ele me obrigou a arrumar um emprego. E eu não sabia fazer absolutamente nada fora da área do rock, né? Aí a minha irmã tinha um amigo que era diretor da Rádio Nacional e ligou pro Leoni Mesquita e falou: Leoni, eu tenho irmão assim, ele é um vagabundo, ele não faz nada e tal. Arruma alguma coisa para ele fazer na rádio, para ele servir café, qualquer coisa, ele tem que ir para... Ele adora a rádio e tal. Aí, muito bem, aí eu fui para a rádio, cheguei lá, tinha uma greve. Aí eu fiquei na redação atendendo os telefonemas, entendeu? Dos ouvintes, né? Porque não tinha nenhum jornalista para atender. E para você ter uma ideia, no meu primeiro telefonema que eu atendi, falei: alô, Rádio Nacional. Aí, não esqueço disso, uma mulher de Olaria, ela falou assim: eu queria falar com o departamento de jornalismo. Aí eu falei: um momentinho. Aí fui lá, na porta tinha uma placa, eu olhei e falei: departamento de jornalismo. Eu falei: é aqui mesmo, voltei, é aqui mesmo. Aí eu comecei a atender os telefonemas dos ouvintes e eu anotava, né? Eu não sabia escrever a máquina, mas eu anotava e depois ia na máquina, assim, uma notícia de uma falta d'água, eu fazia um relatório daquilo. E aí, quando terminou a greve, a direção da rádio pediu que eu continuasse lá. Fica aí, pô, você tem paciência com o ouvinte, não sei o que e tal. Eu fui ficando. Logo depois surgiu uma vaga na Rádio Globo, aí me mandaram me chamar. E aí eu vim para a Rádio Globo e pronto. Já estava contaminado. Não parei mais, né? Isso foi, para você ter uma ideia, isso foi em 1970. De lá para cá, e depois eu fui para o Estadão, para o Estado de São Paulo, né? Depois passei pela revista Visão, tive um período pequeno na Rede Globo, outro período pequeno na TV Bandeirantes, na Record e tal. E rádio, eu fiz 7 anos da Rádio Tupi, agora voltei para a Rádio Globo. E no início da sua carreira, qual foi a pior gafe que você cometeu? Eu cometi várias, né? Porque não tem ninguém no nosso meio, no meio de jornalista, que não cometa uma gafe, né? E o meu primeiro dia de trabalho na Rádio Nacional, eu não esqueço disso, uma árvore caiu no bondinho do Corcovado lá, naquele trenzinho do Corcovado. A árvore caiu. E eu queria apurar tudo, qual era o prejuízo, quantos passageiros da cidade subiam, aquela coisa toda. E na época, o Corcovado, a Estrada de Ferro, era subordinada à Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional. O que eu fiz? Liguei para o superintendente. É a mesma coisa que, por exemplo, um colega da TVE precisar apurar um assalto e ligar para o ministro da Educação, porque a televisão está subordinada, o ministro da Cultura está subordinado. A proporção é mais ou menos essa. E eu liguei para o superintendente, o doutor Pandiá Pires, que era o procurador da República também. E ele falou: você é lá de trenzinho do Corcovado, que história é essa? Ele no telefone comigo, né? Só que ele ficava no andar de baixo. Ali era tudo a superintendência, né? E aí ele começou a me xingar e eu comecei a xingar ele. Entendeu? Pô, você é um mal educado. Você não é mal educado, deixa eu falar, eu sou repórter aqui da Rádio Nacional, estou tentando esclarecer essa história aí e tal. E você liga para mim por quê? Eu falei: o senhor não é o diretor do bondinho lá do Corcovado? Que diretor de bondinho, rapaz? Você me respeita? Eu falei: eu estou respeitando. Aí começou a bater boca e tal. Eu sei que ele entrou na redação e mandou me prender. Mas tem uma história minha famosa, né, que foi do Adionel Carlos, né? Eu já era repórter do Estadão nessa época e eu fui cobrir o anúncio da vinda do Papa ao Brasil, o Dom Eugênio Salles ia anunciar, e o Dom Eugênio tinha um assessor, hoje é assessor também, lá, o Adionel Carlos, né, que é uma pessoa muito querida. E o Dom Eugênio, esse é o Adionel Carlos, que é meu assessor, tem informação. Aí eu olhei e falei: Adionel Carlos, Cardeal Eugênio, Bispo João, Frei Antônio, Adionel Carlos. Eu achei que Adionel fosse um cargo da igreja, né? E achei ele muito novo para ser Adionel. Aí perguntei há quanto tempo ele era Adionel. E foi a partir das suas próprias gafes que você decidiu reunir as gafes dos jornalistas em um show de humor? Não, isso aí foi um negócio por acaso, né? Eu lembro que o primeiro erro que eu vi em jornal foi o seguinte: o meu pai era um leitor atento de jornal, né? E aí eu estava na Rádio Nacional, lá já trabalhando e tal, e aí eu vi uma foto, o então governador Faria Lima, ele foi inaugurar uma exposição de gado aqui em Porciúncula, uma coisa assim, e o jornal Globo publicou uma foto
dele na exposição, que aparecia o governador assim, olhando para o alto, assim, ao longe e tal, e embaixo tinha uma faixa que dizia assim, saudamos o governador Faria Lima. Só que a foto pegou o governador e pegou pegou um gado lá que recebeu o título lá de melhor, o gado mais bonito, sei lá o quê, e apareceu embaixo assim, o governador Faria Lima. Então parecia que era uma legenda da foto, né? E quando cheguei em casa, eu falei pro meu pai, papai, você viu isso aqui, que coisa curiosa? E quando eu abri o jornal que eu tinha em casa, não tinha mais, tinham corrigido. Na edição que tinha lá em casa, tinha corrigido. Eu falei, pô, quer dizer que os caras erram. Aí comecei a perceber isso e comecei a colecionar a história, entendeu? Comecei a ouvir, comecei a colecionar a história e tal, sem saber para que... Eu não sabia por que eu colecionava aquilo. Hoje eu tenho mais de 30 mil recordes de jornais com erros. Mas quando sequestraram o Roberto Medina, eu comecei a contar essa história para meus colegas naquele plantão de sequestro que o repórter faz, né? Fica lá na casa do sequestrado esperando ele voltar. Eu ficava de madrugada. O chefe de reportagem do Estadão, na época, ele achava que o Medina era assessor de madrugada. Não sei quem foi que botou isso na cabeça dele. Aí ele me botou de plantão de madrugada lá na Paulo do Medina. Aí a Folha de São Paulo, que era concorrente, olha, o Maurício está lá, deve ter informação privilegiada. Ele mandou, aí o Globo mandou. Aí foi todo mundo. Ficava aquele batalhão de jornalistas de madrugada na casa do Medina, sem saber o que a gente estava fazendo lá. E eu, para passar o tempo, comecei a contar essas histórias para os colegas. Então, quando soltaram o Medina, eu tinha um show pronto, entendeu? Aí eu comecei a fazer de brincadeira num bar que tinha aqui no centro da cidade, chamado Bar Constituinte. Eu juntava os colegas lá para a gente contar bobagem e tal. E aí dali surgiu um show. Um dia apareceu um produtor de teatro lá, né? Eu falei, cara, eu vou te levar pro teatro e tal. Aí pronto, virei artista. E esse show Plantão já tem mais de 20 anos. O que mudou no jornalismo agora, por exemplo, com a internet, redes sociais, tem uma velocidade maior. Isso contribui para ter mais erros? Na verdade, a internet contribuiu muito para aumentar o erro. Mas mudou o erro, mudou o tipo de erro, porque o erro agora é diferente. Antes o erro era da dificuldade que o colega tinha de trabalhar, para montar um jornal, para editar uma matéria para televisão, para rádio e tal. Hoje o erro é pela facilidade que ele tem, interessante. É tão fácil hoje editar que a linkagem de uma reportagem na rua, para televisão, para o rádio e tal, a facilidade que tem para escrever um jornal, para deletar uma matéria e colocar outra no lugar, isso aí contribui muito para o erro, entende? E eu no show, nos programas que eu faço, eu não mostro burrice do jornalista, eu mostro erro provocado pela pressa. Inclusive eu conto meus erros também, né? Então a internet realmente colaborou para isso. Você quer ver uma coisa? O Globo, uma vez, apareceu pela primeira vez na televisão o negócio de um beijo e uma mulher com os seios de fora. Aí o Globo resolveu saber o que se achava daquilo, o que a opinião pública, o que a sociedade achava. E foi entrevistar o Dom Eugênio Salles. E aí a edição resolveu fazer assim, Dom Eugênio Salles, aspas, eu acho que não sei o quê, aí embaixo, Dias Gomes, eu penso que esse nu na televisão, aí quando for editar, ficou muito grande, aquele negócio, né, bota o negócio azul no computador, né, deleta, bota o negócio, deleta. Deletaram o nome do Dias Gomes. Aí saiu Dom Eugênio Salles. Eu acho que não sei o que e tal, mas, sendo bem feito, eu até gosto de ver. Tiraram o nome do Dias Gomes, parecia que era a opinião do Dom Eugênio, que ele deu uma confusão infernal, entende? Então, a internet deu mais velocidade aos veículos de comunicação e também colaborou mais para esse tipo de erro. Além da sua história do Adionel, qual outra história que não pode faltar no show? Uma das preferidas, né, é de um colega nosso, ele tinha mania de diminutivo, sabe? Então, tudo que ele... O primeiro emprego que ele ganhou na rádio, ele já vinha de uma outra rádio, o dono botou ele no ar sem testar o cara, né? Aí ele falava muito diminutivo, né? Alô, vintezinho, daqui a pouquinho nós vamos tocar uma musiquinha, logo em seguida fazer um sorteiozinho, mas antes vem aí um comercialzinho e tal. E aí quando entrou o intervalo, o dono da rádio entrou no estúdio e falou, camarada, que mania chata essa tua de diminutivo, tudo inho, para com isso, rapaz. Aí saiu do estúdio, né? Aí estava tocando uma música do Vinícius e Toquinho. Aí falou, acabamos de ouvir de Vinícius e Toco. O rádio tem muita coisa engraçada, a rapidez do rádio, né? Comercial, sabe, comercial. Hoje nas Sendas você não pode perder refrigerante PET, você paga 3 e leva 2. Como é que você vê esse limite entre a crítica e o respeito, por exemplo, como foi o episódio do Charlie, olha, na França? Isso é uma linha tão tênue, é uma linha tão difícil da gente avaliar, sabe? Não tem, você não tem como... Primeiro é o seguinte, o humor não pode ter limite, né? O que é o limite do humor? Sou eu. Eu que sou o limite do humor. Agora,
Eu defendo uma tese de que você não pode fazer humor agredindo determinadas coisas. Agora, quem vai avaliar isso? Eu? Você? Quem é que vai fazer esse tipo de avaliação? Entre a agressão e o humor, né? Entre a coisa engraçada e a coisa mal educada, entre o engraçado e o grotesco. Quem que vai avaliar isso, entendeu? É melhor deixar sair o errado, até porque quem vai ser punido vai ser o autor da brincadeira, da piada, do que você começar a vetar, entendeu? Eu não imagino no mundo uma pessoa que tenha capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o grotesco e o engraçado e tal. É uma linha muito difícil de você perceber, sabe? Maurício, você está falando aqui de histórias e momentos engraçados, mas na sua carreira você também passou por histórias tristes. Qual foi o momento assim, marcante, mais triste no jornalismo para você? Eu chorei muito. Às vezes diz assim que o jornalista não deve chorar, não deve se envolver com as pessoas, mas eu me envolvi muito, com muita coisa, sabe? Chorei muito com mãe de desaparecido, chorei muito com mãe de sequestrado, chorei muito, mas olha, chorei muito com preso. Sabe, uma vez na Ilha Grande, quando terminou o governo Chagas Freitas, né, e o Brizola assumiu o governo, eu fui lá no presídio da Ilha Grande, o presídio tinha sido abandonado, estava há uma semana abandonado. A direção do presídio simplesmente foi embora, largou os presos lá, os presos com fome, aquela coisa toda, né? E aí nós entramos lá no presídio, só tinha os PMs na guarita, né? E os presos lá, todos muito revoltados e tal, até o Fernando Gabeira foi também. Nós éramos um pequeno grupo de jornalistas. E nós achamos um preso que ele estava 4 meses trancado, num quadradinho, entendeu? Enfiavam comida para ele por um buraquinho assim. E quando nós conseguimos abrir aquilo, ele saiu dali desesperado, ele não sabia que dia que era, se era manhã, se era tarde, se era noite. E aquele quadradinho onde ele estava, você imagina o estado daquilo. Eu arriei no chão, tinha uma crise de choro, entende? Então eu passei muito. Mas para mim o pior episódio foi o de Manguinhos, o massacre de Manguinhos, que 9 cientistas foram caçados, né? Eles estavam fazendo uma pesquisa e ninguém sabe por quê. O Ministério da Justiça mandou caçar todos eles, destituiu todos eles, afastou cientistas assim, de 80 anos de idade, o cara estava 40 anos fazendo uma pesquisa, destruíram a pesquisa deles todos e tal. E depois, quando eles foram reintegrados, né, muitos anos depois, aí eles foram reintegrados, receberam o salário todo de volta, aquela coisa toda, tinham alguns deles já bastante idosos, né, muitos tinham morrido e tal, mas alguns já bastante idosos, e eles assim perplexos, eles não sabiam o que tinha acontecido, entendeu? Por que fizeram isso com a gente? Tinha um cientista, por exemplo, que ele estava fazendo uma pesquisa sobre uma doença que estava dando nos pés de uns pescadores lá no Ceará. E ele estava na beira da pedra, lá sentado, lá tirando um negocinho lá para fazer exame de laboratório e tal. Quando chegou o pessoal lá, tomou tudo dele, jogou tudo fora, entendeu? Levou ele preso e tal. Aquele foi um episódio muito assim, muito dolorido. De você acompanhar, né, como jornalista, né, acompanhar. E eu acompanhei a prisão deles e posteriormente eu acompanhei a reintegração dele ao Ministério, mas todos eles já muito idosos, já, entendeu? Foi um negócio muito difícil aquilo. E como que em situações como essas, por exemplo, não ser tendencioso a estar vendo uma história, indo para um lado e tenha também a visão do veículo que você está trabalhando? Como é que você faz essa divisão ética? Isso aí é um negócio difícil pra caramba também, né? Eu lembro uma vez no Maracanã, tinha um Fla-Flu, e eu estava com um colega, sentado lá na tribuna de imprensa com um colega, eu estava cobrindo o jogo pelo Estadão, e esse colega estava cobrindo pela Folha. E aí nós sentados juntos lá, e ele nervoso, roendo unha, sabe? O torcedor do Fluminense. Como é que vai ser o texto desse cara, entendeu? Ele nervoso pra caramba. Mas não tem uma fórmula para isso, entende? Não tem uma fórmula para isso. Eu muitas vezes no jornal eu pedia para cobrir determinadas coisas, né? Eu sou um cara que gosta muito de rock, o Rock em Rio primeiro. Eu quero cobrir, eu que vou cobrir e tal, entendeu? Porque eu tinha lá meus ídolos e tudo. Então como é que você vai fazer uma matéria isenta, entendeu? Sobre essas coisas assim? É por isso que às vezes as pessoas preferem determinado jornal, preferem determinadas rádios, determinadas televisões, porque é muito difícil ser isento, 100% isento, é muito difícil, sabe? A televisão tem seu cérebro, o rádio tem seu cérebro,
o jornal tem o seu cérebro, tem a sua tendência, é muito difícil, muito difícil. No mundo, é muito difícil você fazer uma coisa 100% de isenção, a não ser que seja uma coisa que você não tenha nada a ver com aquilo, entendeu? Um cara matou o outro lá e você não conhece nenhum dos dois, você não tem nada com a história e tal, aí você faz uma matéria ouvindo lá o que aconteceu de fato. Se não for isso, não tem jeito, tem sempre uma opiniãozinha no meio ali. Para finalizar, o jornalista vive muita coisa, né? E como você mesmo falou, você não considera nenhum trabalho. Qual foi o momento assim mais alegre da sua carreira? Ai, caramba, teve muitos mesmo, muitos mesmo. Eu acho que o momento assim de maior alegria que eu tive na minha vida foi quando eu cobri a final do Campeonato Brasileiro de 2009, quando o Flamengo foi campeão. Porque a minha neta, ela estava com 6 anos e eu levei ela para o Maracanã. Eu fui cobrir o jogo e levei ela para o Maracanã. E ela com a camisinha do Flamengo, tá? E ela ficou toda alegre. Então, e foi a partir dali que ela passou a ser Flamengo, né? Que o marido da minha filha é vascaíno. E eu, pô, quando voltamos daquela festa lá, minha filha, eu sou Flamengo. Então foi um momento assim, de muita alegria para mim. Mas eu tive muitos momentos alegres na minha vida. Quando cobri os Rolling Stones na praia de Copacabana, o Rod Stewart. Enfim, foram momentos. Nós temos muito isso, né? Nós temos muitos momentos de alegria, de lazer, embutido na própria profissão, e também momentos de muita tristeza, né? Então eu tive muito isso. Eu fui cobrir, por exemplo, a inauguração do Epcot Center nos Estados Unidos, né? E ganhei uma credencial especial lá, então a gente andava por aquilo tudo. Enfim, foram momentos... Nós temos isso, nós temos que fazer cada momento da nossa vida um momento de lazer, mesmo que às vezes a notícia não seja boa, mas a gente tem que ter o prazer de estar cobrindo aquilo, entende? E eu sou muito grato a Deus pela forma com que Ele me permitiu viver a minha profissão, entende? Eu sou muito grato mesmo a isso e eu aconselho todo mundo, olha, você quando você entrar nesse negócio aqui, você tem 3 coisas para fazer, se dedicar, se dedicar e se dedicar. Se você fizer isso, o caminho é longo. Obrigada, Maurício, pela entrevista, foi um prazer te conhecer melhor. Prazer também.